Meu nome é Lucas e eu nunca imaginei que acabaria trabalhando em um necrotério. Na verdade, eu nem sabia que esse tipo de emprego existia até uns meses atrás, quando vi um anúncio no jornal local. Estava desesperado por um trabalho, qualquer trabalho, e a vaga parecia simples: auxiliar de necrotério, turnos noturnos, salário decente. Não exigia experiência prévia, só estômago forte e capacidade de trabalhar sob pressão. Eu não tinha ideia do que isso significava na prática, mas precisava pagar as contas. Então me candidatei. A entrevista foi mais estranha do que eu esperava. O chefe, um homem baixo e calvo chamado Sr. Almeida, me fez algumas perguntas básicas e depois me levou para uma rápida visita guiada pelo local. O necrotério era antigo, com paredes de azulejos brancos já amarelados pelo tempo e um cheiro forte de desinfetante que não conseguia disfarçar completamente o odor de morte. Ele me mostrou a sala de preparação, onde os corpos eram limpos e embalsamados, e as gavetas de armazenamento, que pareciam infinitas. Aqui é onde guardamos os corpos até a liberação para o enterro ou cremação, ele explicou, como se estivesse falando de uma prateleira de supermercado. No meu primeiro dia, tudo parecia normal, ou pelo menos tão normal quanto pode ser em um lugar onde você lida com cadáveres o tempo todo. Meu trabalho consistia basicamente em ajudar a organizar os corpos, limpar as áreas de trabalho e garantir que tudo estivesse em ordem para o turno da manhã. Os outros funcionários eram quietos, quase robóticos, e eu rapidamente percebi que ninguém falava muito sobre o trabalho em si. Era como se houvesse um acordo tácito de que certas coisas simplesmente não eram discutidas. Mas, mesmo assim, pequenos detalhes começaram a me chamar a atenção. Coisas que eu tentava ignorar, mas que ficavam na minha cabeça. Por exemplo, às vezes eu tinha certeza de que havia deixado um corpo em uma determinada posição, mas quando voltava, ele estava ligeiramente diferente. Ou então, eu ouvia sons baixos, como sussurros ou arrastar de pés, mas quando olhava não havia ninguém por perto. No início, eu atribuí tudo ao cansaço ou à minha imaginação. Afinal, trabalhar em um necrotério não é exatamente um ambiente relaxante. Naquela noite, porém, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Eu estava sozinho, como de costume, terminando de organizar alguns documentos na sala de administração, quando ouvi um barulho vindo da sala de armazenamento. Era um som baixo, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer parar o que estava fazendo. Fiquei parado por alguns segundos, tentando decidir se deveria investigar ou simplesmente ignorar. No fim, a curiosidade, ou talvez a obrigação, falou mais alto. Quando entrei na sala de armazenamento, o som parou. Tudo estava quieto, exceto pelo zumbido constante das luzes fluorescentes. Eu estava prestes a voltar para a administração quando algo chamou minha atenção. Um dos corpos, um homem de meia idade que havia chegado naquela tarde, parecia estar lacrimejando. Eu me aproximei devagar, tentando entender o que estava vendo. Era real. Havia lágrimas escorrendo dos olhos dele, mesmo que ele estivesse claramente morto há horas. Eu não sabia o que fazer. Aquilo não fazia sentido. Peguei um lenço e me inclinei para limpar o rosto do cadáver, mas no momento em que toquei nele, as luzes se apagaram. Fiquei imóvel, segurando o lenço no ar, enquanto a escuridão me envolvia. E então, algo agarrou meu pescoço. A sensação foi instantânea e aterrorizante. Era como se uma mão fria e úmida tivesse se fechado em volta da minha garganta, apertando com uma força que eu não conseguia entender. Eu tentei gritar, mas o som não saiu. Tentei me soltar, mas não havia nada ali para empurrar ou lutar contra. Apenas o vazio e aquela pressão sufocante. Meus pulmões queimavam, e eu senti meu corpo fraquejar, como se estivesse sendo puxado para baixo. De repente, as luzes voltaram. A pressão no meu pescoço desapareceu, e eu caí de joelhos no chão ofegante. Olhei em volta, esperando ver alguém, qualquer um, que pudesse explicar o que havia acontecido. Mas a sala estava vazia, exceto pelos corpos nas gavetas. O homem que estava lacrimejando ainda estava lá, mas agora seu rosto parecia diferente, como se estivesse sorrindo. Eu não conseguia pensar direito. Meu coração batia tão forte que eu temia que alguém pudesse ouvir. Levantei-me com dificuldade, ainda tremendo,
e corri para a sala de administração. Precisava de um momento para me recompor, para tentar entender o que havia acontecido, mas no fundo eu sabia que não havia uma explicação racional para aquilo. O resto da noite foi um pesadelo. Cada som, cada sombra, parecia uma ameaça. Eu me sentia observado, como se algo, ou alguém, estivesse me seguindo pelos corredores. Várias vezes eu tive a sensação de que os corpos nas gavetas estavam se movendo, como se estivessem tentando sair. Mas toda vez que eu olhava, tudo parecia normal, ou quase normal. Por volta das 3 da manhã, eu estava na sala de preparação, tentando me distrair, organizando alguns instrumentos, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Eu sabia que não deveria investigar, mas algo me puxou para lá. Quando cheguei ao corredor, vi uma figura ao longe, parada em frente a uma das gavetas. Era uma mulher, de costas para mim, com cabelos longos e negros. Ela estava imóvel, como se estivesse esperando por algo. Eu congelei. Não havia ninguém mais no necrotério naquela hora. Eu tinha certeza disso. E mesmo assim, aquela figura estava lá, tão real quanto eu. Tentei falar, mas as palavras morreram na minha garganta. Então, lentamente, a mulher se virou. Ela não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas um vazio escuro, como um buraco sem fundo. Eu senti um frio percorrer minha espinha, e meu corpo inteiro entrou em pânico. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A figura começou a se mover em minha direção, devagar, quase flutuando. E então ela abriu a boca, ou o que quer que fosse aquilo, e emitiu um som que eu nunca vou esquecer. Era um grito, mas ao mesmo tempo um sussurro, como se 1000 vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Eu não sei como, mas consegui me soltar daquele estado de paralisia e corri. Corri como se minha vida dependesse disso, porque naquele momento eu tinha certeza de que dependia. Não olhei para trás, não parei até chegar à sala de administração e trancar a porta. Fiquei lá, encolhido em um canto, até o sol nascer. Quando o turno da manhã começou, eu estava em um estado de choque. Os outros funcionários me olharam com preocupação, mas ninguém fez muitas perguntas. Acho que eles estavam acostumados a ver gente nova surtando depois de algumas noites no necrotério. O Sr. Almeida me chamou para uma conversa em seu escritório e perguntou se eu estava bem. Eu menti e disse que sim, que tinha sido apenas uma noite difícil. Ele não pareceu convencido, mas não pressionou. Nos dias seguintes, eu tentei convencer a mim mesmo que tudo aquilo tinha sido fruto da minha imaginação. Talvez eu estivesse exausto, ou talvez o estresse do trabalho estivesse me afetando mais do que eu pensava. Mas no fundo eu sabia que não era tão simples. Algo estava errado naquele lugar e eu não conseguia ignorar. Uma semana depois, eu estava sozinho novamente, tentando me manter ocupado para não pensar nas coisas que tinha visto. Foi quando recebemos um novo corpo. Era uma mulher jovem, sem identificação. Ninguém sabia quem ela era ou como tinha morrido. O que mais me chamou a atenção, porém, foi o estado do corpo. Ela parecia intacta, como se estivesse dormindo, e não morta. Mas havia algo estranho em seu rosto, uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era como se ela estivesse tentando dizer algo, mas as palavras tinham ficado presas. Eu estava na sala de preparação, limpando alguns instrumentos, quando ouvi um barulho vindo da gaveta onde o corpo da mulher estava. Era um som baixo, como se alguém estivesse batendo de dentro. Meu coração acelerou, mas eu tentei me convencer de que era apenas minha mente brincando comigo. Então o som veio de novo, mais forte desta vez. Eu não conseguia ignorar. Com mãos trêmulas, abri a gaveta. O corpo da mulher ainda estava lá, mas agora seus olhos estavam abertos. Eles me encaravam vazios e sem vida, mas ao mesmo tempo cheios de uma intensidade que eu não conseguia entender. Eu estava prestes a fechar a gaveta e sair correndo quando ela sentou. Eu não sei como, mas ela sentou. Seu corpo se moveu de uma forma que era impossível, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Eu gritei, mas o som ficou preso na minha garganta. Ela virou a cabeça lentamente, até que nossos olhos se encontraram. E então, ela falou. A voz não era dela. Era algo mais profundo, mais antigo, como se estivesse vindo de um lugar que eu não conseguia compreender. As palavras eram em uma língua que eu não entendia,
mas eu senti o significado delas como se estivessem sendo gravadas diretamente na minha mente. Ela estava me avisando sobre o necrotério, sobre o que realmente acontecia ali. Eu não esperei para ouvir mais. Saí correndo, deixando tudo para trás. Não voltei para buscar minhas coisas, não dei explicações. Simplesmente desapareci. Mas até hoje eu ainda ouço aquela voz. Às vezes, quando estou sozinho no escuro, sinto que ela está lá, me observando. E eu sei que um dia ela vai voltar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que achou. E se você já teve alguma experiência assustadora, compartilhe nos comentários. Quem sabe talvez eu use sua história na próxima vez. Até lá, cuidado com o escuro. Você nunca sabe o que pode estar esperando por você. Eu não voltei ao necrotério depois daquela noite. Nem para buscar minhas coisas, nem para dar explicações. Simplesmente desapareci. O Sr. Almeida tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Não queria falar sobre o que tinha acontecido, não queria pensar naquilo. Mas como vocês podem imaginar, não foi tão fácil esquecer. Nos dias seguintes, eu tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo estresse ou pela exaustão. Mas havia algo dentro de mim que sabia a verdade. Algo que não me deixava dormir à noite, que fazia com que eu olhasse por cima do ombro a cada som que ouvia. Aquele lugar não era normal. Havia algo errado ali, algo que ia muito além do que eu poderia entender. Uma semana depois eu estava em casa, tentando me distrair com qualquer coisa que não me lembrasse do necrotério, quando recebi uma mensagem de um dos funcionários que tinha conhecido lá. Era um cara mais velho, chamado Jorge, que sempre parecia saber mais do que dizia. A mensagem era curta, mas direta. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu com você. Eu hesitei. A última coisa que eu queria era falar sobre aquilo, mas ao mesmo tempo eu precisava de respostas. Então concordei em encontrá-lo em um café no centro da cidade. Quando cheguei lá, ele já estava esperando, com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Você não foi o primeiro, ele disse assim que eu me sentei. E não vai ser o último. Eu não sabia o que dizer. Ele continuou, falando baixo, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Ele me contou sobre outros funcionários que haviam passado por experiências semelhantes. Corpos que se moviam sozinhos, vozes que sussurravam no escuro, sombras que não deviam estar lá. Alguns, como eu, simplesmente desapareciam. Outros, outros não tinham tanta sorte. O necrotério foi construído em cima de algo antigo, ele explicou. Algo que não deveria ter sido perturbado. Mas ninguém quis ouvir os avisos, e agora aquilo está acordando. Eu senti um frio percorrer minha espinha. O que você quer dizer com aquilo? Ele olhou para mim e pela primeira vez eu vi medo em seus olhos. Eu não sei ao certo, mas sei que não é humano. E sei que está crescendo. Cada corpo que entra lá, cada vida que é extinta, alimenta aquilo. E agora, ele está forte o suficiente para começar a se manifestar. Eu não queria acreditar, mas as palavras dele faziam sentido. Tudo o que eu tinha visto, tudo o que eu tinha sentido, não era apenas minha imaginação. Era real. E era muito pior do que eu poderia ter imaginado. Por que você está me contando isso? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Porque você ainda está vivo, ele respondeu. E porque eu acho que você pode fazer algo a respeito. Eu ri, mas não havia humor naquela risada. O que diabos eu posso fazer? Ele olhou para mim e pela primeira vez vi um brilho de esperança em seus olhos. Você viu, você sentiu e você sobreviveu. Isso significa que você tem uma conexão com aquilo. E talvez, só talvez, você possa quebrá-la. Eu não sabia o que dizer. A ideia de voltar para aquele lugar me enchia de pavor, mas ao mesmo tempo eu sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Se aquilo era real, se aquilo estava crescendo, então eu tinha que fazer algo, mesmo que isso significasse enfrentar meus piores medos. Naquela noite, eu voltei ao necrotério. Não foi uma decisão fácil, e cada passo que eu dava em direção àquele lugar parecia uma batalha. Mas eu sabia que não tinha escolha. Eu tinha que encarar aquilo, seja lá o que fosse. Quando entrei, o ar estava pesado, como se o próprio ambiente estivesse tentando me expulsar. As luzes piscavam, e o som das gavetas de armazenamento se abrindo e fechando
Ecoava pelos corredores. Eu sabia que não estava sozinho. Fui até a sala de armazenamento, onde tudo havia começado. O corpo da mulher ainda estava lá, mas agora ela estava de pé, olhando para mim com aqueles olhos vazios. Eu senti a mesma pressão no meu pescoço, a mesma sensação de que algo estava tentando me puxar para o abismo. Mas desta vez, eu não corri. Desta vez, eu enfrentei. "O que você quer?" Eu perguntei, minha voz tremendo, mas determinada. Ela não respondeu com palavras, mas eu senti a resposta em minha mente. Era uma mistura de dor, raiva e desespero. Era como se ela estivesse tentando me mostrar algo, algo que eu não conseguia entender completamente. Mas eu sabia que aquilo era importante. Eu sabia que aquilo era a chave. Eu fechei os olhos e me concentrei, tentando me conectar com aquela energia, com aquela presença. E então eu vi. Vi o que havia sido feito, o que havia sido perturbado. Vi o sofrimento, a dor, a escuridão que havia sido liberada. E eu entendi. Aquilo não era apenas uma entidade maligna. Era uma manifestação de tudo o que havia sido enterrado, tudo o que havia sido esquecido. E agora estava tentando voltar. Eu não sei como, mas eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que libertar aquilo. Não destruir, não banir, mas libertar. E então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu rezei. Não foi uma oração comum. Foi algo mais profundo, mais primal. Foi um pedido de perdão, de compreensão, de paz. E lentamente eu senti a pressão no meu pescoço diminuir. Senti o ar ao meu redor ficar mais leve. E quando abri os olhos, a mulher não estava mais lá. O necrotério estava quieto, como se nunca tivesse acontecido nada. Eu sabia que aquilo não era o fim, que ainda havia muito a ser feito. Mas eu também sabia que tinha dado o primeiro passo. Eu nunca mais voltei para aquele lugar. Mas até hoje eu sinto a presença daquilo. Às vezes, quando estou sozinho no escuro, eu ouço sussurros, vejo sombras. E eu sei que aquilo ainda está lá, esperando. Mas agora, eu também sei que não estou sozinho. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que achou. E se você já teve alguma experiência assustadora, compartilhe nos comentários. Quem sabe, talvez eu use sua história na próxima vez. Até lá, cuidado com o escuro. Você nunca sabe o que pode estar esperando por você. Meu nome é Jefferson, e essa é a história de como meu primeiro dia de trabalho no necrotério me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre a morte. Eu nunca imaginei que trabalharia em um lugar assim. Sempre pensei que necrotérios eram espaços frios, vazios e silenciosos, onde os mortos apenas descansavam. Mas depois daquela noite, percebi que nem tudo ali ficava parado. Eu consegui o emprego de maneira inesperada. Um amigo me indicou depois que o antigo funcionário do turno da madrugada simplesmente parou de aparecer. Ele não pediu demissão, não avisou ninguém, apenas sumiu. A gerência parecia incomodada com isso, mas não questionava muito. Afinal, quem gostaria de trabalhar sozinho num necrotério durante a madrugada? A contratação foi rápida. Assinei os papéis, recebi um breve treinamento e na mesma semana comecei. Minha primeira noite foi estranhamente calma. O prédio era pequeno, com um corredor central que levava à sala de armazenamento dos corpos. Algumas salas menores serviam para exames e documentação. No fundo, ficavam as câmaras refrigeradas, onde os corpos eram guardados. Meu trabalho era simples: garantir que tudo estivesse em ordem e registrar qualquer movimentação. Fácil, pensei. Mas desde o começo senti que havia algo errado. A luz fluorescente piscava constantemente e o cheiro de líquidos de embalsamamento impregnava o ar. Mas o que realmente me incomodava era o silêncio. Um silêncio denso que fazia meus ouvidos zumbirem. Cerca de 1 hora depois de iniciar o turno, algo começou a me inquietar. Enquanto organizava alguns documentos, senti uma presença. Não era algo visível, apenas uma sensação incômoda de que eu não estava sozinho. Meu olhar se voltava constantemente para a porta da sala de armazenamento, esperando ver alguma coisa ali. Mas nunca havia nada. Resolvi checar os compartimentos. Havia 6 corpos armazenados naquela noite. Conferi cada um anotando suas identificações
e garantindo que estavam devidamente lacrados. Tudo parecia normal, mas ao fechar a última gaveta, um arrepio subiu pela minha espinha. Juro que ouvi um ruído, um sussurro. Fiquei parado, tentando ouvir melhor. Não havia nada. Talvez fosse minha imaginação pregando peças. Respirei fundo e voltei à sala principal, tentando ignorar a sensação incômoda. Mas então, aconteceu algo que gelou meu sangue. O barulho de metal rangendo ecoou pelo necrotério. Era o som de uma gaveta de armazenamento se abrindo. Meus olhos se arregalaram. Eu sabia que tinha fechado todas. Peguei a lanterna e, com passos lentos, voltei para o corredor. O ar parecia mais frio. Quando alcancei a sala de armazenamento, senti um peso no peito. Uma das gavetas estava ligeiramente aberta. Engoli em seco. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas minha razão tentava me convencer de que era apenas um problema na trava. Me aproximei e, com mãos trêmulas, empurrei a gaveta de volta. Silêncio. Soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Talvez fosse apenas um erro mecânico, mas no momento em que me virei para sair, ouvi um sussurro, baixo, fraco, vindo de dentro da gaveta. Meu coração disparou. Eu não podia ter ouvido isso. Não havia como. Mesmo assim, virei-me lentamente e encarei a gaveta aberta. Um calafrio percorreu minha espinha quando vi que agora ela estava um pouco mais aberta do que antes. A lanterna tremia em minha mão. Eu deveria fechar aquilo e sair, mas como se algo me puxasse, minhas mãos se moveram sozinhas, puxando a gaveta para fora. E então, vi o corpo. Era um homem de meia idade, pele acinzentada e olhos fechados. Nada parecia fora do normal. Mas então eu percebi. Os dedos dele estavam em uma posição diferente da última vez que eu verifiquei. Arregalei os olhos. Era impossível. Talvez eu tivesse me enganado. Talvez... O sussurro veio de novo, mas dessa vez mais audível. Ajude-me! Meus pulmões se contraíram. O corpo não podia estar falando. Mas eu ouvi, alto e claro. E então os olhos dele se abriram. Meu corpo congelou. O ar pareceu desaparecer da sala quando aqueles olhos opacos se abriram. Por um instante fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas minha mente simplesmente não conseguia processar o que estava acontecendo. O homem na gaveta olhava diretamente para mim. Seus olhos não piscavam, apenas me encaravam com uma expressão vazia. Meu coração martelava no peito, e eu sentia um suor frio escorrer pela minha nuca. Então, ele sussurrou de novo. Ajude-me. A voz era fraca, arranhada, como se viesse de uma garganta ressecada. Foi o suficiente para me fazer recuar, tropeçando para trás. Meu corpo bateu contra a parede e a lanterna quase caiu da minha mão. Aquilo não era possível. O homem estava morto. Eu tinha conferido os registros. Mas ali estava ele falando comigo. Me obriguei a piscar, a respirar fundo. Talvez fosse um reflexo muscular, um espasmo póstumo. Talvez minha mente estivesse pregando uma peça em mim. Mas então, os lábios do homem se moveram novamente, formando uma frase que gelou meu sangue. Ele está aqui. Eu queria perguntar quem, mas minha voz falhou. Meus olhos se moveram instintivamente para o corredor escuro atrás de mim, e naquele momento eu percebi. O silêncio tinha mudado. Antes era um silêncio pesado, mas vazio. Agora era um silêncio carregado, como se algo estivesse ali, esperando, observando. Com um movimento brusco, fechei a gaveta do corpo e me virei. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu apontava a luz para o corredor. Não havia nada, mas a sensação de estar sendo vigiado não desaparecia. Minha respiração estava irregular quando tentei racionalizar. Talvez fosse pura exaustão. Era minha primeira noite ali, e meu subconsciente podia estar amplificando meu medo. Mas então, algo aconteceu que me fez esquecer qualquer tentativa de lógica. O som de passos, lentos, arrastados, vindos do fim do corredor. Meu estômago se revirou. Não podia ser outra pessoa. Eu era o único de plantão naquela noite. Os passos continuaram, ecoando pelo necrotério, aproximando-se. Minha mente gritava para eu sair dali, mas meus pés pareciam presos ao chão. O feixe de luz da lanterna tremia conforme eu apontava para o fundo do corredor. Eu não queria ver, mas precisava. Então, a luz revelou algo. Por um segundo, achei que fosse uma sombra, mas não era uma sombra comum.
Era algo denso, alto, com contornos indistintos, parado ali, no fim do corredor. Não tinha olhos, mas eu podia sentir que estava olhando diretamente para mim. Meu corpo finalmente reagiu. Eu girei nos calcanhares e corri para a sala de controle. As mãos tremiam enquanto eu tentava pegar o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas a tela piscou e apagou. Nenhum sinal. Nenhuma chance de contato com o mundo lá fora. Atrás de mim, o necrotério mergulhou em um breu absoluto. A luz falhou. Meu coração quase saltou do peito. A lanterna era minha única fonte de iluminação agora. Eu engoli em seco e tentei controlar a respiração. Precisava sair dali. Precisava correr. De repente, um som cortou o silêncio. Uma batida. Baixa, espaçada, ritmada. Como se algo estivesse golpeando o metal das gavetas de armazenamento. Bam, bam, bam. Cada batida fazia meu corpo encolher. O som parecia vir de múltiplas direções. Algo estava tentando sair, ou entrar. Me obriguei a dar um passo, depois outro. O caminho até a saída parecia infinitamente longo. Eu mal conseguia respirar. Mas então, ouvi a pior coisa daquela noite. Atrás de mim, uma voz sussurrou no meu ouvido, tão perto que eu senti o ar gelado contra minha pele. Você não devia estar aqui. Foi o suficiente. Eu corri. Meus pés martelaram contra o chão gelado, enquanto eu disparava pelo corredor, sem ousar olhar para trás. Cada segundo parecia uma eternidade. Alcancei a porta de saída, puxei a tranca, mas ela não se movia. Eu puxei de novo, freneticamente. Nada. A porta não abria. Atrás de mim, os passos voltaram. Senti uma presença se aproximando. O ar ficou pesado, sufocante. Meu corpo inteiro tremia quando, num último ato de desespero, forcei a tranca com toda a força que tinha. E então, de repente, o som parou. O ar ficou quieto de novo. O silêncio retornou. O trinco girou sozinho. A porta se abriu. E eu tropecei para fora, caindo no chão frio do estacionamento. Minha respiração estava descontrolada. Olhei para trás, para o necrotério. O prédio estava completamente escuro. Nenhuma sombra, nenhum som. Apenas o vazio. Eu não esperei para descobrir mais nada. Peguei minhas coisas e corri para o meu carro. Liguei o motor e acelerei, deixando aquele lugar para trás. Mas no espelho retrovisor, eu ainda vi. A luz da entrada do necrotério piscou uma última vez. E por uma fração de segundo, eu juro que vi algo parado na porta, observando-me partir. Eu não voltei ao necrotério na noite seguinte. Depois do que aconteceu, passei o dia inteiro tentando racionalizar. Talvez fosse o cansaço. Talvez uma alucinação induzida pelo estresse. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Algo estava errado naquele lugar. Algo estava errado comigo. O problema era que eu não podia simplesmente abandonar o emprego. Eu precisava do dinheiro. Então, contra todos os meus instintos, voltei na noite seguinte. Dessa vez, fui preparado. Levei um crucifixo no bolso, um canivete. Apesar de saber que não me ajudaria contra o que quer que estivesse ali, e meu celular com a lanterna ligada o tempo todo. Mas assim que pisei dentro do necrotério, senti aquele peso no ar novamente, como se o prédio soubesse que eu estava de volta. Fiz minha ronda inicial, conferindo os registros e verificando as câmeras. Tudo parecia normal, mas então percebi algo estranho. Uma das gavetas de armazenamento estava aberta. Era a mesma do homem que tinha sussurrado na noite anterior. Me aproximei devagar, sentindo o coração acelerar. A etiqueta ainda estava lá, com o nome e a causa da morte. Mas o corpo não estava mais ali. Um calafrio percorreu minha espinha. Verifiquei o chão ao redor esperando encontrar rastros, mas não havia nada. O necrotério estava silencioso. Silencioso demais. Foi quando as luzes piscaram. Eu congelei. O corredor à minha frente se iluminava e escurecia de forma irregular. Então, um som ecoou pelo necrotério. O barulho de um suspiro. Longo, arranhado, vindo de algum lugar próximo. Apertei a lanterna do celular e girei nos calcanhares. A luz tremia na minha mão suada. Então eu vi uma sombra, alta, mais alta do que qualquer ser humano, parada no final do corredor. Não tinha rosto, apenas uma presença densa e deformada, pulsando como se estivesse viva, e estava vindo na minha direção.
Meus instintos gritaram para correr. Mas antes que eu pudesse me mover, a sombra parou. E então da escuridão veio uma voz. Ele ainda está aqui. Era a mesma voz do homem na gaveta. Meus pulmões travaram. Minhas pernas se recusavam a se mover. A sombra permaneceu lá, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Foi quando percebi. Algo segurava meu pulso. Olhei para baixo e vi dedos pálidos, gelados, saindo da manga do meu uniforme. Unhas roxas cravaram em minha pele. O toque era tão frio que queimava. Meu corpo entrou em pânico. Eu me debati, puxei o braço com força e caí para trás. A mão desapareceu. Minha respiração estava descontrolada. Quando olhei de novo para o corredor, a sombra não estava mais lá. Mas o necrotério estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se algo tivesse sido despertado. Não esperei para descobrir o que era. Corri para a saída, tropecei no caminho e quase derrubei meu celular. Quando cheguei à porta, puxei a tranca com toda a força. Estava destrancada. Mas quando tentei abrir, senti uma presença do outro lado. E então vi a marca. No vidro da porta, uma mão ensanguentada se imprimiu do lado de fora. Dedos longos, ossudos, como se tivessem sido mergulhados em algo denso e escuro. Atrás da marca, um vulto se moveu. Não esperei para ver mais nada. Com um último impulso, forcei a porta e corri para fora. O ar gelado da noite me envolveu, mas eu não parei. Corri até meu carro, entrei e bati a porta com força. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na ignição. O motor finalmente ligou. Acelerei para longe do necrotério, olhando pelo retrovisor. As luzes do prédio piscavam freneticamente, como se algo estivesse tentando escapar. Eu não voltei para trabalhar na noite seguinte. Na verdade, nunca mais voltei. Dias depois, recebi uma ligação do supervisor. Ele estava irritado, dizendo que eu havia abandonado o trabalho. Mas então, sua voz mudou. Ele perguntou se eu tinha visto alguma coisa estranha naquela noite. Eu hesitei. Perguntei o motivo. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque encontramos um corpo a mais aqui. Um que ninguém registrou. Meu sangue gelou. Ele continuou. E sabe o que é pior? O corpo está na mesma gaveta que você usou na sua primeira noite. E a expressão dele parece que ele morreu gritando. Desliguei o telefone sem dizer nada. Até hoje, às vezes, acordo no meio da noite, sentindo que estou sendo observado. Sonho com aquela voz, com aquela sombra, e com os sussurros no escuro, me dizendo que eu nunca deveria ter entrado lá. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que achou. Ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem. Meu nome é Suzana e trabalho no necrotério municipal há quase 10 anos. Não foi um emprego que escolhi por vocação, mas sim por necessidade. Uma prima da minha mãe era auxiliar administrativa aqui e me indicou quando precisei sair do meu antigo trabalho às pressas. Na época achei que seria temporário. Hoje sei que o destino tem um senso de humor bem macabro. No começo, tudo parecia normal. Se é que normal existe quando você passa os dias cercada por corpos. A rotina era previsível. Preparar os cadáveres para exames, limpar as salas, arquivar documentos. Os colegas mais antigos davam uns conselhos estranhos, tipo, nunca deixe uma gaveta entreaberta. Ou, se ouvir passos no corredor à noite, não responda. Eu ria, achando que era só coisa de quem passou tempo demais entre paredes frias. Mas, com o tempo, percebi que aqueles avisos não eram piada. Lembro como se fosse ontem do meu primeiro mês aqui. Um funcionário chamado Gilberto, com mais de 20 anos de casa, me levou para tomar café na copa e disse sério: Suzana, aqui não é só um depósito de mortos. É um lugar de respeito e de regras. Ele contou histórias de colegas que viram coisas ou ouviram vozes, mas sempre dava um jeito de mudar de assunto quando eu perguntava detalhes. Na época, achei que era medo de processo trabalhista por assédio. Hoje, penso diferente. As primeiras semanas foram tranquilas, exceto por pequenos detalhes que eu atribuía ao cansaço. Certa vez, ao arrumar a sala de preparação, notei que um bisturi estava fora do lugar. Tinha certeza de que o havia guardado na bandeja ao lado da pia. Na semana seguinte,
O termômetro da câmara refrigerada marcava 4 degrees, mas quando abri a porta, um bafo gelado saiu de lá, como se alguém tivesse aberto uma janela para o Ártico. Ignorei, claro. Você aprende a ignorar muita coisa aqui. Até que os incidentes se tornaram mais persistentes. Um dia, durante o turno da tarde, recebemos um corpo sem identificação. Um homem de meia idade, pele escura, cabelos longos. O relatório dizia apenas óbito por causas desconhecidas. Não havia marcas de violência, nada. Mas seu rosto parecia tenso, como se estivesse prestes a gritar. Os colegas evitavam olhar para ele. Eu mesma senti um calafrio ao fazer a limpeza inicial. Foi quando notei algo estranho. Os dedos da mão esquerda estavam ligeiramente curvados, como se tivessem se mexido depois da rigidez cadavérica. Naquela noite, enquanto terminava o turno, ouvi um barulho de metal batendo. Corri para a sala de refrigeração e encontrei a gaveta do homem sem identificação aberta. O corpo estava na mesma posição, mas sua expressão havia mudado. Os lábios, antes cerrados, agora estavam entreabertos, como se sussurrassem algo. Fechei a gaveta com força, tentando me convencer de que era cansaço. No dia seguinte, outro detalhe. Ao organizar os registros, percebi que o número da gaveta dele estava riscado no livro de entrada. Em seu lugar, alguém havia escrito: "Não olhe para ele". A letra não era de nenhum colega. Perguntei a Gilberto sobre o corpo, mas ele só balançou a cabeça e disse: "Esse aí não deveria estar aqui". As semanas seguintes foram uma mistura de curiosidade e medo. Comecei a notar padrões. O corpo sem identificação sempre estava na mesma posição quando abria a gaveta, mas pequenas coisas mudavam. Um arranhão novo no braço, uma unha quebrada, uma mancha escura na pele que não estava lá antes. Os colegas mais velhos evitavam o setor onde ele estava. Até o médico legista, Dr. Costa, parecia desconfortável perto dele. Uma vez, ouvi um diálogo abafado entre ele e Gilberto. "Não é natural. Ele não esfria", disse o doutor. Uma madrugada, enquanto limpava a sala de preparação, o rádio do corredor começou a chiar. Uma estática distorcida, seguida de uma risada rouca. Desliguei o aparelho, mas o som continuou. Saí correndo para a sala dos funcionários e só voltei quando o sol nasceu. Na manhã seguinte, encontrei uma marca de mão suja na janela da sala de refrigeração, como se alguém a tivesse pressionado contra o vidro de dentro para fora. Foi então que decidi investigar por conta própria. Revirei os arquivos antigos e encontrei registros de um homem com descrição semelhante, morto há mais de 30 anos. O relatório mencionava circunstâncias suspeitas e uma nota rabiscada. Corpo encontrado perto do rio, sem identificação. A família nunca veio reclamar. Mas o mais perturbador foi o que descobri no livro de ocorrências. O mesmo corpo havia sido registrado como entregue aos familiares 2 semanas após o óbito. Só que, de acordo com os registros atuais, ele estava novamente no necrotério. Naquela noite decidi ficar até mais tarde. Precisava entender. Enquanto organizava os instrumentos, ouvi passos lentos no corredor. Congelei. Os passos pararam do lado de fora da porta. Quando me virei, vi uma sombra alta e esguia passando pela fresta da porta. Corri para o corredor, mas não havia ninguém lá. Só então notei que a porta da sala de refrigeração estava entreaberta. Respirei fundo e entrei. As gavetas estavam todas fechadas, exceto uma, a do homem sem identificação. Seu corpo jazia imóvel, mas seus olhos estavam abertos. Não eram os olhos de um cadáver. Eram pretos, vazios, como buracos cortados na realidade, e me fitavam. Naquela noite, quando os olhos negros do cadáver se fixaram nos meus, algo dentro de mim quebrou. Queria correr, gritar, mas meu corpo estava paralisado. Os lábios do homem, se é que ainda era um homem, se moveram em uma careta grotesca, como se tentasse sorrir. Então, tudo parou. Pisquei, e seus olhos estavam fechados novamente, como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa tremendo, convencida de que estava enlouquecendo. Na manhã seguinte, contei a Gilberto o que vi. Ele me encarou por um longo minuto. Depois disse, com uma calma assustadora: "Você não devia ter olhado". Quando perguntei o que ele queria dizer, ele apenas balançou a cabeça e murmurou:
Alguns corpos guardam coisas, coisas que não pertencem a este lugar. Os dias seguintes foram uma tortura. Os pequenos incidentes se transformaram em ameaças diretas. Certa madrugada, enquanto organizava os registros, ouvi passos pesados no corredor. Não eram os passos de um funcionário. Eram arrastados, irregulares, como se algo se arrastasse entre as gavetas. Segui o som até a sala de refrigeração e encontrei a gaveta do homem sem identificação escancarada. O corpo não estava lá. Pânico. Revirei todas as outras gavetas, conferi cada etiqueta. Nada. Até que ouvi um baque surdo vindo da sala de preparação. Entrei correndo e o vi. O corpo estava deitado na mesa de autópsia, os braços abertos em cruz, os olhos ainda fechados. Mas havia algo errado. A posição era diferente. Antes ele estava com as mãos sobre o peito. Agora estava como se alguém o tivesse preparado para uma cerimônia. Gilberto apareceu na porta, ofegante. "Você não devia estar aqui sozinha", ele disse, evitando olhar para o corpo. Quando perguntei como o cadáver voltou para a mesa, ele respondeu apenas: "Eles sempre voltam." A partir daí, as regras estranhas dos veteranos começaram a fazer sentido. Nunca olhe para o espelho da sala de preparação depois da meia-noite. Até então achei que era superstição. Mas uma noite, exausta após um turno duplo, esqueci a regra. Ao lavar as mãos na pia, meu reflexo no espelho me encarou. E atrás de mim, uma silhueta escura pairava, com os mesmos olhos negros do cadáver. Virei-me rapidamente, nada. Mas no espelho a silhueta ainda estava lá, sorrindo. Os equipamentos começaram a falhar sem explicação. O termômetro da câmara marcava temperaturas absurdas. 10 e depois 50 oscilando como se algo brincasse com os controles. As luzes piscavam em intervalos irregulares, e certa vez o sistema de refrigeração desligou sozinho. Quando entrei na sala para conferir, o corpo sem identificação estava quente. Não frio, não gelado. Quente como um corpo vivo. Os registros do necrotério só aumentaram minha inquietação. Encontrei um diário antigo do antigo zelador, datado de 1983. Nas páginas amareladas, ele descrevia um homem do Rio que aparecia sem identificação a cada década, sempre com os mesmos sinais: cabelos longos, pele escura, olhos que não refletem a luz. O último registro era uma nota rabiscada. Ele não morre, ele espera. Naquela noite decidi testar uma teoria. Fiquei acordada até tarde, observando a gaveta do corpo. Às 3h17, o metal rangeu. A gaveta se abriu sozinha. O corpo não estava lá. Segundos depois, ouvi um som úmido vindo do depósito. Entrei e o encontrei de pé, encostado na parede, a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Seus dedos tamborilavam o chão em um ritmo irregular, como unhas batendo em madeira. Recuei, mas ele se moveu rápido, rápido demais para um cadáver. Suas mãos geladas agarraram meu pescoço, e seus olhos se abriram, revelando aquele vazio infinito. Sussurrou algo em uma língua que não reconheci, e por um instante vi através dele uma escuridão pulsante, cheia de vozes sussurrando em uníssono. Desmaiei. Acordei no chão da sala dos funcionários com Gilberto me sacudindo. "Você não pode mais ficar aqui", ele disse com urgência na voz. "Ele escolheu você." Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ouvimos um barulho na sala de refrigeração. A porta se fechou com um estrondo e uma voz ecoou pelo corredor. Minha voz, repetindo: "Não olhe para ele, não olhe para ele, não olhe para ele." A voz ecoou mais alto, distorcida, como se viesse de dentro das paredes. Gilberto me puxou para a sala dos funcionários e trancou a porta. "Ele não é um corpo", ele disse, tremendo. "É um guardião. Alguns dizem que ele vigia o rio, outros que ele é o rio. Mas uma coisa é certa, ele não pertence a este mundo." Antes que eu pudesse processar, a porta começou a tremer. Batidas violentas sacudiam a maçaneta. Gilberto agarrou um crucifixo no pescoço e sussurrou algo em latim. As batidas pararam. Quando abrimos a porta, o corredor estava vazio, mas uma névoa escura saía das frestas da sala de refrigeração. Naquela noite, decidi enfrentar a verdade. Revirei os arquivos mais antigos do necrotério, documentos que ninguém tocava há décadas. Encontrei um relatório de 1912.
escrito à mão por um médico que descrevia um fenômeno no rio, corpos que desapareciam, pescadores encontrados mortos com expressões de puro terror, e uma entidade referida apenas como ele. O texto mencionava um ritual incompleto, um sacrifício interrompido, que deixou a criatura presa entre dois mundos. Ela precisa de um hospedeiro, Gilberto me disse mais tarde, com a voz fraca. Alguém que tenha contato direto com os mortos. Alguém como você. As palavras me atingiram como um soco. Lembrei dos dedos do cadáver se curvando, da névoa no espelho, da voz repetindo meu nome no escuro. Tudo fazia sentido. Ele estava me testando, me preparando. Na madrugada seguinte, tudo culminou. Enquanto limpava a sala de preparação, a luz piscou. Quando voltou, o corpo estava de pé a centímetros de mim. Suas mãos, agora translúcidas, como fumaça negra, envolveram meu rosto. Senti um frio cortante, como se minha alma fosse sugada. Seus olhos, aqueles buracos negros, me puxaram para dentro. Vi coisas que não posso descrever. Um vazio infinito, cheio de vozes sussurrantes. Rostos de pessoas que reconheci. Colegas, médicos, até minha própria mãe. Todos gritando, se debatendo, presos na escuridão. A entidade riu, um som que fez meus ossos tremerem. Você vai me libertar, ela disse usando minha voz. Vai se tornar minha ponte. Lutei com todas as forças, mas era inútil. Até que lembrei das palavras de Gilberto. Nunca olhe para ele. Reuni o pouco de sanidade que me restava e fixei os olhos no chão. A pressão diminuiu. A entidade rugiu, furiosa, e por um instante vi meu reflexo no aço inox da mesa. Mas não era eu. Era ele, usando minha face. Corri. Saí do necrotério, entrei no carro e dirigi sem parar até minha casa. Mas ele estava lá, nas sombras do quarto, no reflexo da janela, no silêncio do banheiro, sussurrando meu nome. Naquela noite, tentei me proteger. Sal grosso nas portas, velas abençoadas, orações repetidas até a voz ficar rouca. Nada adiantou. À meia-noite, a temperatura caiu drasticamente. A névoa negra surgiu debaixo da porta do quarto, enrolando-se em meus tornozelos como uma serpente gelada. Você não pode fugir. A voz sussurrou, agora mais clara. Você me viu. Você sabe. Desmaiei. Acordei no chão da cozinha, com marcas roxas nas mãos, como se alguém as tivesse agarrado com força. No espelho do banheiro vi meu rosto, mas os olhos estavam negros. Gilberto sumiu. Ninguém atende o telefone do necrotério. Voltei lá uma vez desesperada e encontrei o prédio abandonado, com as luzes apagadas e uma placa de condemnado na porta. Mas dentro ouvi vozes, vozes conhecidas, a de Gilberto, a do Dr. Costa e a minha própria, rindo baixinho. Hoje, escrevo isso escondida no porão da minha casa, com as paredes cobertas de símbolos que copiei de um grimório encontrado na biblioteca municipal. Minha pele está ficando cinzenta e meus dedos negros como carvão. A entidade está dentro de mim, crescendo a cada hora. Se você está lendo isso, saiba, não estamos sozinhos. Eles estão aqui, observando, esperando. E um dia, quando menos esperarmos, eles vão. A última página do relato está rasgada, com marcas de mãos sujas e respingos que parecem água do rio. Se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Quem mais já sentiu uma presença inexplicável no escuro?